Olá, seja bem-vindo ao canal, e hoje iremos fazer a leitura de mais uma obra de Neville Goddard, onde aprendemos a desenvolver o poder de sua mente e do seu eu superior. Mas antes de iniciar, peço que se inscreva no canal, deixe sua curtida e comente se esse livro te ajudou de alguma forma. Isso nos ajuda bastante para continuar a trazer conteúdos incríveis para vocês. Bom estudo! Dele para dar, seu para receber. Palestra realizada em 12 de junho de 1970. Neville Goddard. Somos informados de que Jeová tirou seu povo do Egito, com sinais e maravilhas. Todos esses sinais e maravilhas estão na história de Jesus. Dizem-nos que Jesus é o representante da humanidade. Tome apenas uma história, a história de Jesus, pois é realmente a sua história. Estude-o cuidadosamente, e uma vez que você o tenha encontrado, à luz de todos os sinais e maravilhas na carreira de Jesus, esse é o fim da frase, ele é a ressurreição. Essa é a chave para a coisa toda. Quando isso acontece, todos os outros sinais seguem. Todos eles se desdobram no indivíduo. Portanto, esqueça o indivíduo e pense apenas na realidade desse indivíduo. E a realidade do indivíduo é o Senhor Jesus Cristo. Ele dorme no homem. Ele despertará no homem como o homem em quem desperta. Você o conhecerá tocando todas as partes da vida. E você saberá que a história que ele lhe contou é verdadeira. Você o verá escalado para o papel. Deixe-me compartilhar com você agora, um que foi compartilhado comigo esta semana. No meu sonho, eu estava a caminho de uma casa financeira para um empréstimo. Entrei direto pela porta do escritório do dono da empresa, e para minha surpresa, aqui estava você. Você estava atrás da mesa cheia de cartas. Você não era nada mais do que um amor radiante, e eu sabia que não precisava de garantias, nada, que se eu lhe pedisse a lua, você teria o poder de dá-la. Você o teria arrebatado dos céus e me dado. Você era simplesmente um escravo indefeso do amor, possuído pelo amor e obediente a todos os mandamentos do amor. E disse a mim mesmo, ao sair, que tolo radiante, radiante. Nada no mundo poderia ser pedido a ele que ele não pudesse conceder. Quando saí, encontrei uma mulher. Ela era o limite do desespero, e eu sabia que ela tinha ido a todos, e agora se voltou para você como último recurso, pois ela havia esvaziado todos os canais. Mas eu também sabia que quando ela passasse por aquela porta, todos os seus pedidos seriam atendidos. E então eu saí, e eu sabia que qualquer homem que passasse por aquela portinha encontraria a resposta para todos os seus pedidos, pois atrás daquela porta não havia nada além de amor. E toda a fachada, toda essa aparência externa dos negócios. As cartas, as pilhas de papel, a escrivaninha e o próprio prédio eram apenas um disfarce escondendo o amor infinito e quem estava atrás daquela porta. Bem, eu lhe disse, eu estava na presença do amor infinito, e ele me abraçou, e nos tornamos um, e então ele me enviou para contar a história como ela se desenrolaria dentro de mim. Sua palavra é verdadeira, e aquele que ele enviou, você o encontrará desempenhando todos os papéis. Agora vou dizer a ela agora, quando você for para casa esta noite, leia o capítulo 55 do livro de Isaías. Ah, quem tem sede venha, quem não tem dinheiro, venha, compre e coma. Venha, compre vinho, compre leite, sem dinheiro, sem preço. Isaías 55, versículo 1: E aquele que vier a mim, farei com ele uma aliança, como fiz com o meu amado Davi, e o farei testemunha ao povo para sempre. Paráfrase de Isaías 55, versículos 3 e 4. Aqui, uma testemunha. E estou falando noite após noite sobre esse testemunho da paternidade de Deus. Neste mesmo capítulo. E a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me proponho e prosperará naquilo para que a enviei.
Isaías 55, versículo 11. Então, tudo concedido por trás daquela porta, como você chama, a porta pequena e estreita, não pode retornar nulo. É dele dar e seu receber se você pedir. E ela sabia em seu coração que qualquer homem que passasse por aquela porta receberia todos os pedidos que ele fizesse, pois não havia nada lá além do amor infinito e o poder de concedê-lo. Agora, isso não é algo especial para o orador. Todos em quem a história se desenrola desempenharão esse papel. E, posso te contar, ela se desdobrará em todos, porque o próprio Deus é a realidade de cada criança nascida ou mulher, mas o homem compreendeu completamente mal os sinais, e ele volta no tempo há 2000 anos, e não pode ver que a coisa toda é contemporânea. A coisa toda está acontecendo agora. Não acabou. Está sempre acontecendo, mas a mesma história, não é a outra história. E esta história de salvação está completamente ligada a uma história especial. É a história de Israel, não há outra história. Mas um israelita não é aquele que descende de Abraão segundo a carne, mas o eleito de Deus, de qualquer raça ou nação do mundo. Somos chamados, um por um, à sua presença. Fundindo-se com Deus, somos enviados, e aquele enviado, e aquele que o envia são um. Eles não são dois. Assim, o emissor e o enviado são realmente um a partir daquele momento na eternidade, pois aquele descobre quem Deus realmente é. E esta é a vida eterna, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo a quem enviaste. Mas Jesus Cristo é um com o remetente, e todo aquele que é incorporado ao corpo de amor e enviado, é Jesus Cristo. Ele tem outro nome no mundo. Ele leva o nome de João, o nome de Pedro, o nome de qualquer coisa, mas ele é Jesus Cristo. Ele é o único que é enviado. Então, ele é quem sabe por experiência própria que tudo o que se diz de Cristo na história se desenrola nele, e não há muitos Cristos no mundo. Há apenas um Jesus Cristo, e assim quem tem a experiência de Jesus Cristo é Jesus Cristo. Mas não é o que o mundo está procurando, então eles ignoram e dão as costas para ele. Eles querem algo do lado de fora, alguma figura majestosa, algum ser de grande aparência para entrar em seu mundo e escravizar seus inimigos. E não é nada disso. Assim, todo o drama começa com este ato poderoso quando Deus desperta dentro do homem. Então, quando eles dizem que tudo é feito por meio de sua ressurreição, eu não criticaria essa afirmação. Alguns estudiosos o criticam, mas eu direi, sim, falando disso. Mas realmente, você tem que descer mais perto. É a sua ressurreição, porque quando a ressurreição acontece em você, você não vê outra. É o seu eu. Você é o ser que desperta dentro de sua própria tumba, seu crânio. É você que sai do seu próprio crânio. Então, nesse momento você nasce. Então, como Pedro disse, nascemos de novo pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Eu não discordaria dessa afirmação, mas Jesus Cristo é a verdadeira identidade de cada homem. Ele não deixa claro o suficiente, mas é quando você desperta de dentro de si mesmo. Você está nesse momento, sem perda de identidade. Você ainda é Jean. Você ainda é Bill. Você ainda é alguém cujo nome você carrega. Mas nesse momento você é Jesus Cristo, pois Jesus Cristo cumpre as Escrituras, e você cumprirá todas as Escrituras. E outros o verão nos diferentes papéis e, portanto, serão testemunhas do evento. Você é aquela testemunha chamada, o primeiro que ressuscitou dos mortos, e porque ele é o primeiro, e ele em você se levanta, você ainda é o primeiro. Você não é o 10º milésimo ou o milionésimo, você ainda é o primeiro, pois apenas um se levanta dos mortos. Assim, quando ele chama seu povo para fora de Israel, o representante de seu povo é Jesus Cristo, e, portanto,
É Jesus Cristo que ele está chamando para fora das sepulturas, e ele está chamando o seu próprio ser para fora. Mas quando ele os chama, ele vem, trazendo consigo o ser com o qual está unido, e eles se tornam um. Pois, aquele que está unido com o Senhor torna-se um espírito com o Senhor, e nesse longo sonho, este sonho horrível, você se uniu ao Senhor. E é o Senhor que está saindo, mas ele sai como você. No entanto, você é o Senhor Jesus Cristo. Agora, quando nos é dito em Gálatas, ó Gálatas insensatos, quem o enfeitiçou, diante de cujos olhos Jesus Cristo foi retratado publicamente como crucificado? Deixe-me perguntar-lhe apenas isto: você recebeu o Espírito pelas obras da lei, ou pelo ouvir com fé? Você é tão tolo. Tendo começado com o Espírito, você está agora terminando com a carne. Gálatas 3, versículos 1 a 3. Você vai ver Jesus Cristo como um homenzinho de carne no mundo exterior. Você ouviu a história e aceitou a história no espírito em que foi contada. Você não viu um homem, foi retratado. Você sabe o que significa a palavra retratar. Diante de cujos olhos Jesus Cristo foi retratado publicamente. Retratar uma coisa é representá-la em um desenho, em uma pintura, em uma gravura ou no palco atuando. Isso é retratar uma determinada coisa. Bem, aqui diante dos olhos dos Gálatas, Jesus Cristo foi retratado publicamente como crucificado. Como você poderia dramatizar isso? Vou te contar. Eu não sei de jeito nenhum. Você poderia explicar, sim, em palavras como tentei explicá-lo, mas como você poderia dramatizá-lo no palco? A noite aconteceu comigo, apenas na memória, pois era o cumprimento do 2º Salmo. E quando conduzi esta enorme multidão nesta maravilhosa e alegre procissão até a casa de Deus, e a voz disse, e Deus caminha com eles, e uma mulher à minha direita perguntou a voz. Ninguém viu o rosto, eles só ouviram a voz. E ela disse, se Deus anda conosco, onde ele está? E a voz respondeu para que todos pudessem ouvir, ao seu lado. E ela automaticamente virou para a esquerda e olhou bem nos meus olhos, e então ela começou a rir, e ela estava histérica. Isso a atingiu de forma tão engraçada. E ela disse à voz, o quê? Neville é Deus. E a voz respondeu, sim, no ato do despertar. Então a voz falou apenas dentro de mim, não veio de fora, e a voz disse de dentro de mim, eu me deitei dentro de você para dormir e enquanto dormia sonhei um sonho. Eu sonhei, e eu sabia o que ele estava sonhando. Ele está sonhando que ele é eu. Nesse momento, minhas 2 mãos, minha cabeça, meu lado direito e meus 2 pés se tornaram vórtices, vórtices rodopiantes, cada um vórtice, e essa foi a crucificação, quando Deus se tornou como eu sou, para que eu possa ser como ele é. Ele realmente se crucificou sobre mim, e começou o sonho, sonhando que ele é Neville, e quando ele completa a união, ele desperta em mim como Neville. E então para provar que é verdade, tudo o que ele disse sobre aquele que ele enviou, chamado Jesus, se desdobra dentro do orador. E tudo o que foi dito naquela história se desdobrou dentro de mim. Então, enquanto estou diante de você agora, na verdade, posso dizer que não há uma coisa deixada de fora que eu não tenha experimentado. Só agora estou esperando a retirada final desta vestimenta externa, indicando o corpo físico, quando eu for um com o ser que me enviou, em essência, na realidade, mas sem perda de identidade. Então, ele fez as perguntas, você é tão tolo. Tendo começado com o espírito, você vai terminar agora com a carne. E ver um pequeno ser segundo a carne. Há realmente apenas um corpo, um espírito, um Senhor, um Deus e Pai de todos, e todos estão sendo chamados, mas são chamados individualmente, um após o outro, um por um, para se unirem nesse corpo e nesse espírito,
e se tornarem um único Pai de todos. Então aqui, Jesus é um sinal. Se você contar isso ao mundo, eles não vão acreditar. E você diz a eles os sinais que você chama de milagres, que todos vão experimentar, e outros o verão o papel da história. Há uma senhora aqui esta noite, eu a vejo aqui com o marido, me viu entrando no barco na praia quando ela estava exausta e não conseguia me alcançar, e depois ter entrado no barco com estes pescadores neste mundo antigo. E aqui, eu saí do barco, e quando me virei, ela me reconheceu. Ela não sabia. Eu estava vestido de branco, um longo manto branco, mas quando saí e parei na praia e ela me reconheceu, e eu disse aos pescadores: não, vou esperar até o amanhecer. Ela pensou que tinha perdido. Perdeu em sua tentativa de alcançar aquele barco e me alcançar. Mas quando eu lhes disse: não, vou esperar até o amanhecer, há outros por vir, então ela sentiu alívio por não ter falhado. Exausta como estava em sua tentativa de alcançar os pescadores, e alcançar aquele barco e alcançar o orador que entrou naquele barco, e ele estava exausto e colocou a cabeça entre as mãos, e esperou naquele estado. Bem, isso é lembrado na Bíblia. Toda essa história é escritura. Tudo isso são sinais. Então ela viu um sinal para provar a verdade do que estou dizendo aqui. Outro viu de outra maneira, outro de outra maneira. Estas são testemunhas da verdade do que estou falando. Mas há outro tipo de testemunho que ele está procurando. Você mesmo se torna a testemunha central, aquele conhecido como Jesus Cristo, como nos disse no primeiro capítulo de Apocalipse. Ele é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos. O primeiro capítulo, o versículo 5 de Apocalipse. Cada um, por sua vez, desempenhará essa parte, mas desempenhará todas as outras partes, e aqueles que vêm a ele. Como você veio aqui, você vai me ver em todos os diferentes papéis como minha amiga a quem dei os olhos atuais, para que ela possa se tornar uma testemunha ocular atual. E ela me viu aqui recentemente no papel que acabei de contar, interpretando o capítulo inteiro, capítulo 55 de Isaías. Foi isso que ela viu, desempenhando o papel. Venha, sem dinheiro. Você não precisa do dinheiro. Você não precisa de nada para comprar o que eu tenho a oferecer. Bem, o que você tem a oferecer? O que você disser, eu tenho isso. Pois o mundo é meu, e tudo dentro dele. Se eu estivesse com fome, não diria a você, disse ele, pois o gado em 1000 colinas é meu. O mundo e tudo dentro dele, isso é meu. Todos os meus são teus e os teus são meus. Bem, você o nomeia, pois tudo é de Deus e tudo de Deus pertence àquele que ele enviou, pois ele e o enviado são um. Então, ela disse, senti que você poderia ter me dado a lua, se eu a desejasse, e a teria feito de bom grado, pois você é a vítima de seu próprio amor, possuído pelo amor, e não poderia fazer nada além de obedecer aos comandos de amor. Eu lhe digo, Deus é amor. Ele é amor infinito. E ele voluntariamente dá tudo se você vier à sua presença, e ela conhecia qualquer um que passasse por aquela portinha, que aquele poderia receber qualquer coisa que ele expressasse, porque ele teria falado e suas palavras não poderiam retornar a ele vazias, eles tinham que ser cumpridos. Não importa o que ele os enviou, eles tinham que cumprir o propósito para o qual ele os enviou. E então, você precisa de dinheiro. Não, você não. Compartilho com vocês o que descobri. Tudo o que você precisa é assumir a sensação do desejo realizado. Isso é tudo o que você precisa fazer, porque ele está dentro de você. Embora adormecido, ele ainda concede o desejo, pois essa é a sua lei. Assuma a sensação do desejo realizado. Embora a razão negue, embora seus sentidos neguem, não renuncie a essa suposição. Você assume.
Persista na suposição, e essa suposição se tornará realidade, se você chamar de realidade essas coisas concretas do mundo. Mas realmente, estas são as sombras. A realidade era o estado invisível que se projetava no que podemos chamar a realidade, mas a realidade real era invisível. Tenha fé. Tenha confiança nesse estado invisível. Assumam, use-o, ele vai se exteriorizar. Mas aqui, tudo o que é dito no Antigo Testamento é esboçado. É um prenúncio de uma forma não totalmente conclusiva ou imediatamente evidente. Quando chega ao cumprimento de si mesmo no ser único em quem todas as promessas encontraram seu sim, disse que em Jesus Cristo todas as promessas de Deus encontraram o seu sim, seu cumprimento nele. Estude-o com atenção. Se você não entende o que significa crucificação, você acabou de ouvir isso de mim. A circuncisão, nos é dito tão claramente, mas você não pode vê-la no Antigo. No livro de Deuteronômio eles falam apenas da circuncisão do coração, não fala nada da carne. A carne significa uma realidade espiritual invisível. Então o que é essa circuncisão? Ele revela a cabeça da criação, o órgão da criação, e ele é chamado de poder criador de Deus. Esse é o órgão criador de Deus. Quem Cristo é? O que é essa circuncisão? Como nos é dito, circuncidar com uma circuncisão não feita por mãos, uma circuncisão na circuncisão de Cristo. Então o que foi? No 8º dia foi circuncidado. Eu lhe digo, é o 8º mês. A criança nasce, e então você encontra a paternidade de Deus através de Davi, 139 dias depois, e então 123 dias depois você encontrará este grande ato, que é realmente a circuncisão espiritual do coração. Por quê? Neste sentido, você não sabe que você é o templo do Deus vivo, e o Espírito de Deus habita em você, e esse templo deve ser rasgado em dois de alto a baixo, a cortina do templo. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, o que é esta circuncisão do coração? Como isso é feito? Bem, este será o sangue que você levará para o Santo dos Santos, e nesse dia um relâmpago divide em dois de cima a baixo, e na base de sua espinha está a luz líquida dourada, viva, viva, luz pulsante. É o sangue de Deus. Mas você olha para ele e sabe que é o seu eu. Pois não nos é dito que a vida está no sangue. E ele não disse, eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Então, eu sou a vida. Eu olhei para ele, e eu sabia que ao olhar para ele eu estava olhando para o meu próprio ser, ao meu Redentor e meu Criador. Meu próprio eu. E então eu me fundi com ele, e então subi ao Santo dos Santos como uma serpente ardente, e tomei o sangue, não de touros, não de bezerros, não de cordeiros, não de nada do lado de fora, eu tirei meu próprio sangue. Era o sangue de Deus. E foi o templo de Deus que se rasgou em dois, o corpo. Vocês não percebem que são o templo do Deus vivo, e o Espírito de Deus habita em vocês. Então, eu vi o Espírito, a vida, e estava no sangue, e eu sabia que era o meu ser. E eu me fundi com ele e então subi. Como uma serpente ardente no Santo dos Santos, onde o homem exterior não pode entrar. Os sacerdotes exteriores não podem entrar. Entram com sangue de bezerro, sangue de rola, sangue de pombo, mas eles saem ainda conscientes dos pecados do mundo e de seus próprios pecados. Você está completamente exonerado e exonera todo o mundo, não importa o que eles façam. Então, você sobe com o sangue, essa é a circuncisão. Agora, como diabos você vai dramatizar isso no palco? Assim, a dramatização de que Paulo falou naquele 3º capítulo de Gálatas, é simplesmente um prenúncio. Se alguém hoje tivesse coragem e habilidade,
Há apenas um meio que eu conheço que poderia realmente dizer isso, e isso seria os filmes. Eles podem fazer coisas estranhas com a câmera e com a iluminação. Eu não consigo ver como isso pode ser feito no palco sem o auxílio de uma câmera, mas eu poderia contar em detalhes, como você poderia porque você tem o registro disso, exatamente como acontece. Agora, como você vai contar sobre o nascimento de Deus? Como é retratado ano após ano no Natal em todas as igrejas cristãs do mundo? Isso não é o nascimento. Este é um nascimento espiritual. Como você vai descrevê-lo quando começar com a ressurreição? E a história é contada que ele acabou de nascer, ele ainda não foi crucificado. No princípio ele foi crucificado. O drama começa com a crucificação. Todos nós fomos crucificados com ele, Paulo nos diz. Fui crucificado com Cristo, mas agora a ressurreição está acontecendo. Quando isso acontece, então você nasce do alto. É o segundo lado da moeda, o nascimento. Assim, a ressurreição vem primeiro, então vem o nascimento de cima, na mesma noite. Como você diria isso? Você pode dizer isso em fotos. Um homem com a imaginação para conceber a cena toda acontecendo no crânio do homem, e um homem está profundamente adormecido dentro de seu próprio crânio e não sabe disso. Seus hábitos diários podem ser os de carpinteiro, pedreiro, advogado, banqueiro, qualquer coisa no mundo, cavar valas, mas qualquer coisa. E então ele vai dormir, e enquanto ele dorme, ele acorda. A câmera poderia fazê-lo. Um homem que tem algum conhecimento no uso de uma câmera e grande imaginação, pode encontrar o homem dormindo na ampliação de seu crânio, e então algo de que ele estava totalmente inconsciente, que é ele mesmo, sua verdadeira identidade, desperta dentro de seu crânio para descobrir que está completamente selado, e agora se assemelha a um túmulo, e, no entanto, é uma caveira, como nos é dito nas Escrituras. Chama-se Gólgota, que é a palavra hebraica para a palavra crânio, chama-se Calvário. Então, dentro do seu crânio você sai, e então todas as imagens o secam. Não lhe é dito nas Escrituras que as imagens são um sinal. Bem, Simeão entra em espírito no templo. Ele vem todo em espírito e entra no templo, e o homem é o templo do Deus vivo. Então, para onde ele vai? Ele vai direto para o homem em espírito. E aqui ele encontra no chão uma criancinha, e ele pega a criança, anunciando quem ela representa e o que ela representa. Ele anuncia que sim, e ele te chama pelo nome. Se seu nome é Bill, é filho de Bill. Outras testemunhas estão presentes e negam que Bill pudesse ter um filho. Como ele poderia gerar um filho? Tudo isso poderia ser feito lindamente, e que choque seria para as centenas de milhões de pessoas no mundo. Mas um choque dessa natureza realmente levaria este maravilhoso navio e rasparia todas as cracas. Você poderia fazer uma pequena história com isso e simplesmente contá-la. Conte-o linda e claramente e use apenas as coisas que você ouviu desta plataforma, pois estou lhe dizendo exatamente como isso acontece. Nenhuma história nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas ou João, conta na verdadeira ordem cronológica. Eles tomaram essa tradição homogênea, e desse corpo, desvendaram uma bela história, mas eles não a contaram cronologicamente. Começa com a ressurreição, e o segundo ato é o nascimento na mesma noite. E então a descoberta da paternidade de Deus é o segundo grande ato. E então o terceiro é simplesmente a separação do corpo de cima para baixo e a ascensão de um ser carregando seu próprio sangue para o Santo dos Santos. Sua própria coluna vertebral em seu próprio crânio. Então o último ato é a descida do Espírito Santo em forma corpórea como uma pomba. Bem, isso poderia ser feito facilmente. Essa é uma questão simples,
mas use sua imaginação para descobrir como fazer as outras. Eu não diria a você: não sei nada da câmera. Não sei nada sobre os truques da luz e coisas desse tipo. Mas você poderia contar a história da maneira mais gloriosa, e seria um choque terrível. Fale dessas coisas estranhas e imundas hoje que chocam as pessoas. Isso é um choque, mas não esse tipo de choque. Seria um choque além dos choques pedir a todos que coloquem sua fé completamente nisso, e esperem que chegue o dia em que a revelação ocorra neles, pois isso é o verdadeiro cristianismo. O cristianismo é o cumprimento do judaísmo. O judaísmo é a promessa, essa é a grande árvore. E o cristianismo é o cumprimento, o fruto que a árvore dá. E é isso que sai. E quando isso acontecer com você, tudo o que está dito nas Escrituras você vai jogar. E outros que você ligou, especialmente aqueles a quem você deu seus olhos e os tornou testemunhas oculares atuais, eles o verão nesses diferentes papéis e saberão, sem sombra de dúvida, a verdade do que você fala. Mesmo no momento, se em uma noite não for completamente entendido, eles acabarão entendendo, porque eles o verão no papel. Todos eles verão você tocando essas diferentes partes. Eles verão você fazendo o papel de poder. Eles me viram fazendo o papel de amor. Não é completamente o amor de que falei, mas ela me viu fazendo o papel do amor. Um dia ela me verá nesse papel absoluto de amor, mas então, naquela noite, ela será chamada para um propósito de ser enviada. E ela não será enviada até que seja incorporada ao próprio corpo de amor. Esta noite ela não foi incorporada ao corpo de amor, mas ela sabe da existência do amor, e o amor é homem, pois Deus é homem. Assim, o amor não é uma força impessoal. É homem. É preciso um homem como a gente para expressar o amor. Ela o viu realmente encarnado em um homem, e conhecia aquele homem, e sabia que ele era um tolo radiante. Que tolo radiante e glorioso! Ele dá tudo, e é dele para dar. E ninguém que passasse por aquela porta poderia deixar de receber tudo o que desejava, porque está possuído pelo amor e escravo do próprio amor que o possui. Então, eu lhe digo, mantenha isso em mente, e algum dia, quando eu sair de cena, você pode ser aquele que pode retocá-lo para eles, porque você tem suas anotações. Você tem um registro disso, exatamente como aconteceu. E estes são os 4 eventos majestosos de Deus. O primeiro é seu poderoso, o despertar de Deus no homem. Essa é a ressurreição. Nesse exato momento ele nasce do alto, e sai daquele túmulo selado onde esteve selado e sonhando por esses incontáveis séculos, sonhando como se estivesse do lado de fora e que o drama estivesse acontecendo do lado de fora. Ele tem sonhado e sonhado. E então, a partir daí, você passa para a próxima cena. É uma cena simples, e posso te contar. Toda a imagem do capítulo 22 dos Salmos passa a existir. A coisa toda realmente vem a existir. Aqui você está diante de seu filho, e desta vez Davi, e posso corrigir uma coisinha, porque no capítulo 17 de 1 Samuel, quando Davi está diante do rei insano, o rei feito pelo homem e não por Deus. Ele não sabia o nome do menino, e não sabia o nome do pai do menino, e era essencial que descobrisse o nome do pai do menino, pois havia prometido libertar o pai daquele que derrubou o inimigo de Israel. O inimigo era, a primeira vez Golias, porque ele era um homem, como nos é dito nas Escrituras, desde o seu nascimento ele era um homem de guerra. Assim, todo o vasto conflito do mundo, e este o derruba, e ele tem sua cabeça decepada. É uma cabeça enorme. Mas quando ele está diante do rei insano, ele segura a cabeça em suas mãos. Na noite em que eu soube quem eu era e quem era meu filho, a cabeça estava lá, mas estava em uma mesa diante de mim. Não estava em suas mãos,
Estava sobre uma mesa, esta cabeça enorme, a cabeça de um gigante. E então as mesmas pessoas que o capítulo 22 fala, pois eles falam dessas meretrizes, são prostitutas a serviço dos sacerdotes do templo. Havia dois homens bonitos, homens muito, muito atraentes. Eles estavam olhando concupiscentemente para meu filho Davi, e eu os avisei, apontando para a cabeça, que ele é invencível. Ele nunca tinha perdido uma batalha. Ele é o guerreiro invencível. E então eu apontei para a cabeça de Golias e mostrei a eles a cabeça que ele tinha acabado de derrubar, aquele jovem, aquele meu filho. Mas lá eles estavam olhando, comendo mentalmente, com um olhar mais concupiscente em seus rostos enquanto olhavam para Davi. Era Davi olhando para mim e ainda com um olhar para aquela cena pastoral, pois ele era pastor cuidando dos rebanhos. E toda essa cena é perfeita. E bem no final daquele capítulo, veja o que Deus tem feito. Ele vê o tumulto, o trabalho de sua alma, e fica satisfeito quando contempla qual é o resultado final disso. E quando viu o fruto do seu trabalho, ficou satisfeito, e o livro termina. E veja o que Deus tem feito. Ele realmente cumpriu sua promessa de que não deixaria seu filho Davi na cova. Ele o ressuscitou, e Davi ressuscitou, e ele está diante de seu pai e conhece seu pai, e o chama de pai. E o pai sabe que está olhando para seu filho Davi. Agora, essa é uma maneira fácil de dramatizar isso, mas a crucificação será difícil, mas você pode fazê-lo. O nascimento e a ressurreição serão difíceis, mas podem ser feitos. Há uma foto de Turner. Foi exibido na cidade de Nova York. Infelizmente não vi, minha esposa foi. Era o dia do encerramento da exposição, então não fui ver. E ela voltou e disse: "Ó, você acabou de perder o tesouro da sua vida." Aqui está a foto de Turner. E era uma caveira, um crânio humano, e nas profundezas do crânio está este ser subindo, subindo no crânio. Então ele deve ter tido uma espécie de visão, e a pegou. Foi exibido na cidade de Nova York. Foi chamada de Exposição Turner. Ela foi e viu. Ela disse: "Ah, foi o último dia e eu não pude voltar para te buscar. Senti saudades quando veio a esta cidade. Eu não estava aqui, mas era o crânio humano, e bem nas profundezas uma luz peculiar e um homem surgindo na luz dentro do crânio." Bem, você poderia fazer isso como Turner fez na tela. Certamente, com a câmera e o know-how de hoje, você poderia fazer isso e ver alguém subindo dentro de seu próprio crânio, para encontrá-lo completamente selado, e com o know-how de como sair dele, empurrar aquela pedra de dentro e rolar para longe, não de fora, mas para rolar para fora de dentro, e então sair, e encontrar as imagens ao seu redor da criança e das testemunhas do evento. Então você certamente poderia obter o som. Um vento sobrenatural acompanha toda essa cena, apenas um vento peculiar. Bem, você pode fazer isso com todos os truques que as pessoas fazem na TV e nos filmes. E você pode fazer deste o drama mais glorioso e atualizá-lo, para não ter que escrever aquele terceiro capítulo que Paulo escreveu aos Gálatas: "Ó Gálatas insensatos! Quem o enfeitiçou, diante de cujos olhos Jesus Cristo foi retratado publicamente como crucificado?" Deixe-me perguntar-lhe apenas isto: você recebeu o Espírito pelas obras da lei ou pelo ouvir com fé? Você é tão tolo. Tendo começado com o Espírito, agora você está terminando com a carne. Bem, você não teria que desafiar o mundo dessa maneira, deixe-os ver. Você recebeu o Espírito vendo a história e ouvindo a história. Você poderia ter dramatizado, ter uma bela voz que realmente explique isso com as palavras das Escrituras. Isso é algo para você se debruçar. Eu não estarei aqui para ajudá-lo, mas você pode fazê-lo. Você sabe disso,
E você pode dizer isso. Mas essa história nada mais é do que um sinal do começo ao fim. Os primeiros 39 livros, o Antigo Testamento, são todos esboçados, e o Novo cumpre. Completo drama. O que acontece no intervalo entre o fim do Antigo Testamento e o início do Novo? Agora vamos entrar no silêncio.